Podemos começar? Sim. Boa noite a todos. Agora, dando continuidade às apresentações, vamos seguir com a apresentação do grupo Wings, o desenho da aplicação do Plenic. Aqui nós temos os integrantes do grupo. A ordem de apresentação a gente não colocou nos slides, mas em primeiro lugar a gente vai ter o Vitor falando do projeto em si. Seguido vamos ter uma divisão entre o Vitor e a Ana, falando da revisão da literatura, seguido de planejamento e gerenciamento do projeto com a Ana também. Depois o Matheus vai falar sobre a arquitetura e escopo. Logo em seguida a gente vai ter a modelagem feita pela Rebeca, manutenibilidade feita por mim, Débora, e em seguida teremos segurança com o Vitor e viabilidade financeira também com o Vitor. E agora, como eu já falei, eu vou passar a palavra para o Vitor para ele dar início ao projeto, à apresentação.
Boa noite, gente. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, o meu microfone estava mudo, perdão. Eu vou dar uma pequena introdução sobre os métodos de estudo que nós estamos abordando no Plenic, que é o sistema que nós estamos desenvolvendo. Primeiro, o método que é a autoexplicação, que ele funciona como? Após a leitura, né, o estudo daquele material, daquele tema específico, o aluno ele vai se explicar em voz alta sobre o que ele estudou, né? E durante essa explicação que ele vai fazer, ele vai conectar o que ele acabou de estudar com outras coisas que ele já conhece, relacionados àquele assunto, né? Aquele tópico. Isso aumenta a questão da aprendizagem e a questão da organização mental do assunto para o aluno, porque ele vai conseguir fazer essa conexão de um tópico, de um determinado assunto, com outros tópicos daquele mesmo assunto. Esse método, no caso, ele só é eficaz se o aluno estiver entendendo aquilo que ele está estudando. Então, se em algum momento ele tiver com alguma dúvida sobre aquilo, a autoexplicação não seria o método ideal para ele aplicar. Em relação aos mapas mentais, é uma técnica que ela utiliza diagramas, que é composto pelas palavras-chave de um assunto ou de um tema, e a partir dessas palavras-chave, o aluno vai criando conexões com outros assuntos que estão nesse mesmo tema. Os mapas mentais podem ser muito simples ou podem ser complexos, vai depender do tema que o aluno está estudando. E é importante que o aluno faça uma análise do assunto que ele vai estudar, que ele pretende criar um mapa mental, porque dependendo da complexidade do mapa, ele pode gastar um tempo que não vai. Um tempo muito grande na criação do mapa para um determinado assunto. Então, vai ficar a critério do aluno se ele vai aplicar esse método ou não, né? Como todos os outros. Resumo, que é um dos métodos mais utilizados, que é sintetizar um texto ou um tópico, uma matéria, ou parágrafos curtos ou um texto menor. A dificuldade da criação do resumo é justamente no aluno conseguir captar a essência daquele tema, daquele tópico que ele está estudando, sem criar um texto muito extenso. Tá? Técnica Pomodoro. É uma técnica que foi criada por um italiano. O nome até surgiu por conta de um cronômetro que ele utiliza para fazer essa técnica, que tem o formato de tomate, e tomate é pomodoro em italiano. E essa técnica consiste em ciclos de estudo, que o aluno ele vai estudar durante 25 minutos. Nesses 25 minutos, ele vai focar naquilo que ele está fazendo. Passou os 25 minutos, ele tem 5 minutos de descanso. E depois volta nesses 25 minutos de foco. Um pomodoro, no caso, são cada ciclo de 25 minutos. O ideal é que o aluno pratique 4 pomodoros, né? Somando cada um com 25 minutos, com cada intervalo. Ao final desses 4 pomodoros, o intervalo é o que ele tira, é um intervalo maior, podendo ser de 15 a 30 minutos, e depois disso ele pode iniciar um novo ciclo de 4 pomodoros, que são esses 4 ciclos de 25 minutos. O fato de fazer essa divisão ajuda na concentração, porque 25 minutos é um tempo relativamente curto para uma pessoa conseguir focar num determinado assunto. E isso ajuda até mesmo com questões de ansiedade. O ideal para aplicar esse método é que o aluno ele se planeje antes de iniciar os ciclos, né, de 25 minutos, ele faça um planejamento do que ele vai estudar. E o último método que nós vamos abordar no sistema é o teste prático,
O teste prático consiste basicamente em fazer na prática exercícios, por exemplo, se você está estudando alguma matéria, uma matemática, você fazer na prática os exercícios relacionados àquilo. Apesar de ser mal visto por alguns alunos a questão do teste prático, porque remete à questão de provas e testes, né, que são utilizados como avaliação, ele, ele é importante para reforçar o conhecimento e permite que o aluno consiga identificar melhor quais os pontos que ele está com problema e consegue direcionar melhor o estudo dele para suprir esses pontos que ele apresentou algum tipo de deficiência. Pode passar, por favor, para o próximo. Em relação ao planejamento e gerenciamento do projeto, nós estamos usando o Scrum como metodologia de gestão. Em questão da organização da equipe, nós dividimos da seguinte maneira. A Débora, que é inclusive a participante que está com um problema na internet, ela ficou como responsável como Product Owner. O Vitor Massal, ele é o Scrum Master, e, no caso, a Rebeca, eu e o Matheus somos parte da equipe de desenvolvimento. O quadro que nós fizemos de atividade, de responsabilidade, é o que nós estamos dividindo agora para fazer o desenvolvimento, porém, ele não significa, por exemplo, que alguém que não esteja com uma responsabilidade específica possa fazer alguma atividade. Por exemplo, o Matheus, que está com o back-end, não impede que ele possa fazer, por exemplo, alguma postagem no blog ou fazer alguma questão em relação aos vídeos que são feitos durante as apresentações. A gestão do tempo nós estamos fazendo, né, usando também a questão do Scrum, através de sprints, e utilizando o Gira para fazer a criação dos cards e gerenciar o tempo que foi gasto em cada desenvolvimento de cada parte. Boa noite, vou falar um pouquinho sobre a arquitetura do projeto que a gente escolheu. Analisando o nosso projeto, a gente buscou uma arquitetura que proporcionasse para a gente produtividade, facilidade na manutenção e facilidade também na entrega, de acordo com o tamanho da squad e com as habilidades que a gente já tem. Então, a gente escolheu o cliente-servidor, que é a Client Service, que é dividido no cliente e no servidor. O cliente seria o front-end, onde ele realiza todas as solicitações ao servidor. Essa comunicação entre o cliente e o servidor é feita com a comunicação HTTPS. O servidor seria o lugar onde que acontece o processamento de dados e execução de tarefas. São oferecidas para o cliente as informações através de uma API RESTful. Então, essa API trazendo todos os padrões de verbos, de modelagem da API, para ela se tornar uma API RESTful, né, no caso. Ela retornaria um JSON para o cliente e o mesmo trabalharia com essa informação. A gente acabou optando por sistema de JSON, que acreditamos que seja mais fácil de manipular no front-end, em vez do XML, por exemplo. O servidor também realiza comunicações com o banco de dados, gravando e consultando alguns dados. Ele realiza toda a tarefa no servidor, que seria o Java, né? E ele trata as informações, grava no banco, consulta informações e passa isso para o cliente. Todos os módulos estariam disponíveis no Heroku. Eu acho que a parte de arquitetura é isso. A questão do escopo do projeto, a gente decidiu, na prova de conceito, realizar um cadastro de usuários com login e redefinição de senha, buscando realizar todos
todos os requisitos falados atrás na arquitetura, utilizando o client, o servidor, o banco de dados e os procedimentos citados na documentação. No mínimo por tudo viável, a gente decidiu fazer um CRUD de materiais, um CRUD de notas e um agendamento de estudos, que que precisaria de todos os CRUDs citados anteriormente. E também fazer um alarme de agendamento de estudos, que seria, ele precisaria realizar o cadastro de matérias e de notas, para assim a gente conseguir fazer esse processo de alarme de estudo, no caso para ele seria pelo e-mail. Lembrando que todas as etapas são acumulativas, então o mínimo produto viável retém todos os processos e conceitos da POC. O produto pronto seria o CRUD de resumos, que seria vinculado às matérias e aos estudos do usuário. O compartilhamento de matéria de estudo, que seria uma funcionalidade importante do nosso sistema. A comunicação entre o aluno e o tutor, que o Massal já comentou um pouco sobre isso, e a Carol também, que é uma parte bem importante do nosso projeto, que visa tanto ajudar o aluno quanto a pessoa que está ensinando, porque é uma forma dela também colocar em prática tudo aquilo que ela aprendeu. A classificação de usuários, a comunicação de grupos de matérias de estudo, que a gente visa fazer uma integração com o Telegram para fazer uma comunicação entre determinados grupos de estudos que estão aprendendo a mesma disciplina, a mesma matéria, e o perfil de estudo do aluno, que seria visando qual perfil está mais de acordo com o jeito que ele aprende as disciplinas. Essa modelagem. Então, eu vou falar um pouquinho aqui da modelagem, tá? A gente vai passar pelo modelo, né, pelo MER, depois pelo DER e o diagrama de classe. Então, começando pelo MER aqui, deixa eu só dar um... Aqui temos todas as tabelas, né, que criamos. Tentamos desacoplar ao máximo as tabelas para não criar nenhuma dependência, mas tentamos também não desacoplar sem necessidade, né? Então, analisamos bem a fundo como iríamos separar as tabelas e chegamos a essa conclusão. Então, aqui temos a tabela de usuário, né, onde temos as informações básicas do usuário, como nome, e-mail, e aqui temos um campo de senha provisória, que seria uma forma do usuário autenticar a sua conta e também gerar uma nova senha, né, redefinir a sua senha. Também temos a tabela de notas matéria, né, então o usuário vai colocar a nota para cada matéria e o tipo de nota, então se aquela nota veio de uma prova, de uma lista de exercício, então ele consegue definir essa informação aqui também. Também temos informações da matéria em si, então vamos ter todas as disciplinas e as suas descrições. Temos informações também do material, então o tipo de material, né, se o tipo de material que o aluno deseja salvar, se ele vai ser um texto, então aqui ele, na coluna de conteúdo, ele vai colocar o texto em si, né, se é um link, então aqui é uma forma do aluno salvar um material em específico, e assim como ele pode, né, ter o seu material, ele pode compartilhar também. Então, temos uma tabela de compartilhado, onde a gente vai ter os campos de descrição, o de usuário de origem, então é o usuário que quer compartilhar, né, o usuário de destino, e a flagzinha se aquele usuário de destino deseja salvar aquele conteúdo ou não, né. E também temos agendamentos, né, então o usuário consegue definir qual matéria ele quer estudar, né, quando ele quer iniciar, então a data de início, a data de fim, e a recorrência que aquele estudo vai acontecer. Então, toda quarta-feira, das 2 às 4, eu vou estudar matemática para uma prova, né? Então, ele consegue agendar esse tipo também. E aqui temos a nota de usuário, né? Aqui temos duas notas distintas, tá? Então, a gente tem a nota da matéria em si e a nota de um usuário. Vamos ter um processo de tutoria, né? Então, o usuário, ele pode ter um tutor que domina certo assunto, certo? E esse usuário, ele pode dar notas, né, para esse tutor.
Então, a gente vai ter a informação do usuário, a matéria que aquele tutor está ensinando, né, a nota em si, e uma descrição sobre aquela nota. E para complementar o MER, vou passar aqui para o DER, aqui é uma visão mais lógica, né, com as chaves primárias, secundárias. Isso aqui é só para complementar mesmo o MER, a visão em si, ela não muda muito, né, apenas temos umas visões das chaves em si, com seus relacionamentos. Passar aqui para o diagrama de classe. Aqui definimos também as variáveis que vamos utilizar, né? Então, para os IDs definimos como int. Acredito que o restante, será do tipo string, né? O único que não vai ser notas, que vai ser um double. Mas foram esses tipos de variáveis que escolhemos. Aqui, acho que o Matheus vai colocar o áudio da Débora. Bom, agora com a mantenibilidade da aplicação, nós temos os sistemas de log. Primeira coisa é que os logs eles são divididos em dois grupos diferentes, né? Eles são divididos entre os que operam no banco de dados e os que operam na aplicação. Para aqueles que operam no banco de dados, a gente vai utilizar o PostgreSQL, porque além dele possuir um sistema de logs com parâmetros básicos e tudo mais, ele ainda suporta alguns métodos de armazenagem das mensagens do log. Já se tratando do back-end, a gente vai utilizar uma ferramenta chamada Log4j, porque ela possui uma divisão, além de outros motivos, né? Ela possui uma subdivisão da aplicação mesmo, que são em 5 níveis. Ela divide os logs em 5 níveis, que são fatal, error, warning, info e debug. O nosso sistema de integração contínua, no começo do projeto, a gente ia utilizar o Travis, só que por conta daquela mudança de política dentro dele, ele acabou tornando pago as funcionalidades que a gente iria usar, que seriam utilizadas no nosso projeto. Então a gente acabou optando pelo GitHub Actions, e essa ferramenta, ela tem um suporte a várias linguagens, como Node.js e Python, Java, PHP, entre outros. E ele também torna possível a coordenação do fluxo de informação. Então, a gente optou por essa ferramenta. Já as coding conventions, a gente vai utilizar as já determinadas pelas donas das linguagens, né, que são, no caso, Java, Angular, TypeScript e JavaScript. A gente vai utilizar cada uma delas. Já em relação aos design patterns, a gente vai utilizar os disponíveis graças à utilização do framework Spring. E esses padrões de projeto vão ser o Proxy, o MVC e o Singleton. Também podem ser utilizados outros como o New Object, o Factor Method ou Strategy, mas é só uma possibilidade esses últimos. Eu acho que com isso que a Débora falou, a gente finaliza a parte de manutabilidade.
Ivan, você começa agora? Pode ser. Só uma coisa que eu esqueci de falar no anterior é que a definição da apresentação era de 30 minutos e a equipe anterior tinha feito em mais ou menos 40 minutos. Né? Essa aqui foi 22, 28, foi quase o tempo certo. Né? Isso é uma coisa importante para a gente considerar sempre que a gente tem uma apresentação, é qual o tempo que a gente tem e tentar respeitar ele. Com relação a essa equipe, teve muita coisa que eu já tinha anotado no documento anterior de vocês, porque vocês tinham mandado uma versão antes da entrega, né, e vocês corrigiram várias coisas, mas uma coisa que a gente sempre fala é que tem que revisar mais de uma vez, porque mesmo coisas que estavam erradas na primeira versão, quando eu li eu não percebi, e marquei na segunda versão, por isso sempre a gente fala que tem que revisar mais de uma pessoa, e tem que revisar mais de uma vez, né? Então vocês vão ver que tem alguns pontos que eu marquei dessa vez que não estavam marcados anteriormente, e já estavam errados. Voltem para mim, por favor, no slide 9. Então, de onde surgiu a ideia de chamar todo esse monte de relacionamento de relacionamento N? Relacionamento um número, porque não dá para a gente saber exatamente o que é. Por exemplo, eu tive uma dúvida aqui que eu comentei na primeira versão, que foi o que são as notas aí que tem tanto na tabela de cima como na de baixo, e depois parece que na explicação vocês falaram que é a nota do tutor, alguma coisa do gênero assim. E isso acontece porque se eu não sei o que são os relacionamentos, tá com nome genérico, eu não tenho como saber exatamente o que é. E mesmo assim, se for o tutor aí que eu tô dando nota, o tutor não é usuário dentro do sistema, como que é, porque ele não está ligado a nada, ele é um campo solto. O que ele é aí? Sim, professor, o tutor, ele pode ser um usuário, ele deve ser um usuário, sim. Deve? E por que ele não está ligado, então? Nós criamos um relacionamento de nota, né, aqui com a tabela de usuário. Como o tutor vai ser um usuário, né, a gente vai ter o ID dele aqui como usuário. Mas você já tem o ID usuário ali. Primeiro, então você tem que ter 2 relacionamentos. Entendi. Eu consegui enxergar o ponto. Tá faltando realmente um... Já começa que estar chamando só de relacionamento 4, eu não tenho a mínima ideia do que é isso, né? Então, por isso normalmente os relacionamentos têm nomes específicos, né? Independente dele ser uma entidade ou não, no final da montagem, né? Ele tem que ter um nome para que a gente entenda o que é. E em muitos casos, né, é importante que a gente tenha o dicionário de dados para que quem está vendo a informação saiba exatamente o que é. Né? Algumas coisas que eu marquei, vocês ajustaram, algumas coisas não, como, por exemplo, nesses materiais. O material é armazenado dentro do sistema ou não? É aquele conteúdo que representa o material de verdade? Isso. Aqui, professora, a gente consegue armazenar informações como links, um texto, conteúdos assim, né? Aí a gente consegue armazenar realmente aqui na tabela de material. E se eu tiver um PDF? A gente até discutiu sobre esse ponto, tá? A gente levantou como que a gente poderia armazenar conteúdos maiores, né? No caso de um documento. A gente achou que não seria viável armazenar isso dentro do banco, tá? Mas a gente ainda não conseguiu chegar numa solução. Mas sim, entendo o ponto e foi um ponto que a gente realmente levantou. A gente precisa discutir ele internamente aqui. Vamos supor que eu sou usuário XYZ, né? Eu tenho um e-mail aí e eu
cliquei para recuperar a senha, né? Por algum motivo, aquele protocolo de alto nível e assíncrono, e que é um dos menos confiáveis da internet, por algum motivo está demorando para chegar um e-mail para mim com uma senha provisória. Enquanto isso, né, algum outro usuário que tem um e-mail muito parecido erra na hora de digitar o e-mail, né, para recuperação e manda e coloca o meu e-mail. O que acontece? Eu consigo recuperar a minha senha quando eu ver o e-mail que eu recebi ou não? Eu acredito que aí, professor, seja um caso de falha, né? Assim, teria que... Falha no modelo, né? Porque o seu modelo não trata isso de uma maneira segura, né? Porque não sei se já aconteceu com vocês, de às vezes você clica para fazer uma recuperação de senha, né? E daí o e-mail não chega. Daí você clica de novo e de repente chega 2 e-mails, né? E daí qual deles eu tenho que... Eita. Ivan, o seu som. A minha internet, ela caiu e voltou agora, gente. Eu escutei o que o professor disse, só não consegui responder. Ah, tá. Ivan, está nos ouvindo? Meu áudio ficou mudo aqui, deu uma oscilada e ficou mudo. Até que parte que vocês ouviram? Então, clica e chega 2 e-mails, e você não sabe qual deles é. Determinadas aplicações, só o último vai funcionar, como a de vocês, né? E às vezes quem desenvolveu a aplicação nem colocou a data e hora no e-mail, daí quem coloca é o servidor de destino, e os e-mails podem chegar fora de ordem, né? Entendi. Então Então, aqui, professor... Desculpa. é importante vocês criarem o seu modelo de uma forma que ele seja, vamos dizer, mais resiliente contra esse tipo de problema, né? E você consegue, inclusive, economizar espaço, porque se você cria uma tabela extra só para recuperação de senha, você consegue ter dados lá só quando alguém pede de verdade, você consegue ter validade, por exemplo, eu poderia ter lá qual é o ID do usuário, qual é a... Não chamaria nem de senha provisória, eu chamaria talvez de token, né? Você manda um token para que o usuário venha e daí ele tem acesso a trocar a senha, você teria um campo de data para que você tenha uma validade, e daí você teria um tratamento muito mais eficiente para essa senha provisória, entenderam? Sim, consegui entender, sim. Então, tem que tomar cuidado, porque o modelo de vocês faz toda a diferença no conjunto, né? E teve alguns comentários adicionais que eu coloquei já no documento da primeira versão que vocês me mandaram, que não foram resolvidos e as dúvidas continuaram. Então é importante revisar os comentários que eu tinha colocado lá. Ivan, Slide 7. Pode falar, Brás. Posso falar também sobre o MER? Aí a gente esgota o assunto, tá? Bom, reforçando o que o professor Ivan falou, relacionamento tem que ser verbo no infinitivo e não da forma como vocês colocaram. Da mesma forma, o nome das entidades, isso aqui é um modelo lógico, né? As entidades, pode ser arquivo, pode ser tabela, enfim, elas devem ser substantivos, tá? Então, não deve ter um nome TB. Quando você transforma um MER no DER, eventualmente você pode até colocar o sufixo ou o prefixo TB, mas no DER, no MER, não, no modelo lógico, não. Tá? Eu fiquei em dúvida com algumas coisas também nesse modelo, que é o seguinte, o usuário, ele tem nota na matéria, neste relacionamento usuário-matéria, mas existe uma entidade nota usuário. O que é essa nota usuário? Isso. A nota matéria é a nota na matéria em si, né? Então, o usuário, ele, por exemplo, tirou 7 em
matemática na prova 1, né? Então, seria esse caso aqui. A nota usuário é a parte de um usuário, ele pode ter um tutor, né? Então, a partir dessa tutoria que ele vai ter, ele consegue dar uma nota para esse tutor. Então, essa tabela de nota ao usuário seria referente a isso. Tá, entendi. Então, mas onde está o tutor? O tutor é um usuário? Isso, foi o mesmo ponto, né, que o professor levantou. Realmente, ele está faltando essa identificação aqui. O tutor, ele é um usuário, tá? Mas faltou, de fato, essa identificação. Tá legal. Outra coisa, esse agendamento, o que que é este agendamento? Também não entendi. Esse agendamento seria o aluno, ele consegue agendar seus estudos, né? Até porque a gente vai ter aqueles lembretes de estudo e tudo mais. Então, aqui, ele consegue colocar a matéria que ele quer agendar, o horário de início e fim, né? Que ele vai estudar aquela matéria em específico, e a sua recorrência. Tá, Então, por exemplo, então o usuário faz agendamento. isso, um usuário faz um agendamento. Então tá faltando relacionamento do usuário com agendamento, Isso, tá. tá? Uhum, Ok. tá sim. Outra coisa, o que que é esse compartilhado aqui? Eu não entendi. Esse compartilhado seria quando um usuário de origem, vamos falar assim, né? Ele tem o seu material, tá? E ele quer compartilhar esse conteúdo com outro usuário. Tá, entendi. É uma funcionalidade, né? Então, o usuário de origem, ele compartilha o seu material com o usuário de destino. Tá, Que é outro caso onde falta um relacionamento. sim. Exatamente. Tá bom. Talvez esse compartilhado aqui, talvez pudesse ser uma entidade de relacionamento N para N, né? Um caso a se pensar. Entendi. A gente pode pensar assim. Tá mais para um ternário. Um ternário, com matéria, né? Porque você tem dois usuários, você tem o material que está sendo compartilhado. Isso. Né? Você tem dois usuários e um material sendo compartilhado. Sim, tá. Um ternário com dois usuários. Tá. Tá legal. Não, daqui era isso que eu gostaria de comentar. Obrigado. Deixa eu aproveitar que eu lembrei de um ponto que estava mais para frente, eu não tinha colocado aqui, que foi quando vocês falaram sobre ter patrocínios, empresas de curso e tudo mais, foi quando eu até anotei na primeira versão já, acho que a possibilidade de falta de uma entidade aí que agrupe as matérias, né? Por exemplo, eu estou fazendo o curso X, então eu tenho as matérias que são daquele curso. Isso ficou, essas matérias parecem meio soltas aí. E pensando no caso normal, onde uma pessoa pode estar fazendo um curso de inglês, o curso normal na escola, algumas coisas assim, falta alguma coisa que possa agrupar isso. E eu fiz um questionamento também no documento, que era, por exemplo, se eu tenho a matéria de matemática, o Brás tem matemática, e daí já está aí dentro do sistema matemática, mas eu tenho a matéria programação Java, e não está dentro do sistema. Quem cadastra essa disciplina aí que vocês não conseguiram chegar a uma conclusão no termo, porque chama TB matéria e tem a disciplina. Quem cadastra isso no sistema? Entendi. Acredito que a ideia não seria permitir que o usuário cadastrasse a sua matéria, mas entendo o ponto que pode ter matérias que não vão estar cadastradas, né? Então, diante disso, acho que a gente precisa analisar se a gente vai permitir que o usuário tenha autonomia para cadastrar a matéria, mas levando em consideração que, como posso dizer, pode ficar um pouco bagunçado, né? A gente teria que ter alguma análise ali do que ele está cadastrando, para deixar todo mundo cadastrar várias matérias, talvez passar por uma análise e depois de uma aprovação, é um ponto bem levantado. Eu acho que a gente precisa analisar isso melhor mesmo.
Então, esse é um comentário que eu tinha colocado na primeira versão. Quem define as matérias? Cada usuário? Quer dizer que o Ivan pode ter uma matemática e o Braz outro? E como fica em um compartilhamento? Foi isso que eu tinha escrito lá. Uma das coisas que é importante, né, vocês pensarem vocês estão fazendo um sistema que é para resolver um caso real do usuário de verdade. Vocês não estão fazendo um sistema que o usuário tem que se adaptar. Um dos erros muito comuns que a gente vê em sistema é alguém pensa no sistema e fala assim é mais fácil de fazer ou assim é mais fácil de controlar e daí as pessoas se adaptam. Se eu começar a usar uma aplicação que para cadastrar uma disciplina que eu tenho que usar, uma matéria que eu tenho que usar, eu tenho que passar por um processo que demore X horas, mais de 24 horas, né? Cada vez que eu precisar cadastrar, eu tenho dúvidas se eu vou continuar usando essa aplicação. Então é importante vocês pensarem no usuário, tem que ser funcional para o usuário. Como vocês vão facilitar isso dentro do seu sistema, se você vai deixar isso, aquilo que é pessoal, aberto e ter algumas coisas comuns, é outra história, né? Mas você tem que pensar que para o usuário tem que ser simples de trabalhar e rápido de trabalhar, senão ele não vai usar a aplicação, não. Concordo. Uma coisa que me vem em mente agora, Ivan, a partir do seu questionamento, é o seguinte, vamos pensar no nosso curso somente, por exemplo, Engenharia de Software 1, Engenharia de Software 2, Engenharia de Software 3, Engenharia de Software 4, né? Isso é uma questão a ser pensada também, né? E, eventualmente, o conteúdo de uma engenharia de software 1 mais engenharia de software 2 em outra instituição é junto, não separado como no nosso. Ou, eventualmente, outra instituição tem só uma matéria de engenharia de software. Eu confesso que eu pensei nisso, tá? Por exemplo, tem faculdades que tem cálculo até o 2, né? Tem faculdades que tem até o 5. Tipo, como que a gente faria para organizar isso, né? Porque são conteúdos distintos, são conteúdos diferentes. E aí começou a entrar num ponto bem complexo, confesso. Mas eu entendo. Se Vou fosse tão analisar isso um pouco simples, a gente melhor. não tinha aceitado. Não, sim, concordo. Você não resolve do mesmo jeito, você está tentando contornar o problema, você está tentando modelar o mundo ao seu software. Se você for pensar, por exemplo, o curso técnico que tem no IFE, tem matérias que vocês provavelmente não vão encontrar num curso de ensino médio de outro lugar. Do mesmo jeito que o ensino médio de outro lugar pode ter uma matéria diferente. Você não vai conseguir resolver isso para atender todos da cabeça de vocês, né? O sistema tem que permitir que efetivamente o usuário coloque a informação do jeito correto. Certo? Vamos para o slide 7. Ô, Vitor, você até poderia fazer isso, mas ia perder a graça, vai. O cliente não ia aceitar, né? Então, do mesmo jeito que vou aproveitar e até perguntar para o Braz essa dúvida aqui, ó. Eu vejo no MVP CRUD de matérias, CRUD de notas, agendamento de estudo, dependendo de como isso for, é um CRUD. E o alarme é muito provavelmente um agendador que faz um select e manda um e-mail. Cadê o processo aí? Você consegue ver, Braz? Também não estou conseguindo ver. Eu vou fazer, nesse caso aqui, semelhante ao comentário da outra equipe, que nós fizemos na outra equipe,
A prova de conceito pode ser simplificada, tá? Lembre-se do que nós falamos aqui na apresentação do Doe Mais, tá? Eventualmente, você pode simplificar essa sua POC. Agora, qual é o processo? Isso que é a pergunta. O Ivan fez a pergunta para mim, mas, na verdade, eu vou fazer a pergunta para vocês. Qual é o processo aqui? O que vocês imaginaram em termos de processo? É um select com if para mandar e-mail. Não dá para chamar isso de um processo dentro da aplicação e que está fazendo algo para o usuário e resolvendo um problema de verdade. Eu acho que vocês precisam trazer uma proposta diferente, não precisa ser agora, né? Mas de algo que está na sequência e que vocês jogaram para o produto pronto, que deveria estar aí dentro desse MVP. Sim, concordo. Vamos para o slide 6. Opa, peraí que eu percebi uma coisa agora, nesse slide. Aqui, no produto pronto, tem o CRUD de resumos. E cadê o resumo no MER? Ah, tá. Tá bom. Slide 6. Vamos lá. Isso foi uma das coisas que eu já marquei no primeiro documento também. Né? E quem é o cliente? Então, o cliente seria o site, no caso, que seria uma aplicação web, né? A gente não pensou em fazer algo mobile. Sim, é uma aplicação web. Onde roda o cliente? O cliente roda, a gente usaria o Angular para fazer e ele rodaria no ambiente do Heroku. Um cliente JavaScript Angular roda no ambiente do Heroku. Alguém da equipe tem uma resposta diferente para isso? Tem alguém aí? Não sei os demais, mas eu concordo com o Matheus. Minha visão é a mesma que a dele. Não sei Heroku, o Heroku não. Fala, Vitor. Sim. Como assim não é de vocês? Não, mas aí na arquitetura vocês colocaram o cliente como sendo o Angular, certo? Como é o front-end aí no caso. Vocês chamaram de cliente. A minha pergunta é onde ele roda. Sim, ele teria hospedado no Heroku. As páginas estão no Heroku, hospedadas. Daí você tem um browser, que alguém digita uma URL, daí esse browser faz as requisições, as páginas, os JavaScript são transferidos para o cliente, que é o browser, que faz a requisição para o seu back-end, que é o que vocês chamaram de servidor. Concordam? Sim. Então, esse diagrama, ele não é coerente, por quê? Porque primeiro precisa entender se tanto Java como a parte de front-end estão hospedadas na mesma instância, no mesmo ambiente, sim ou não, podem até ser no Heroku, mas efetivamente as requisições entre cliente e servidor não estão dentro do Heroku. Elas vêm de fora, porque o cliente baixa
o código cliente Angular, HTML, JavaScript para o browser, e o browser que roda no dispositivo do usuário, que faz as requisições para o servidor. Concordam? Fez sentido? Sim, eu acho que fez sentido. Você fala que a requisição ela vem de fora e ela passa pelo Angular e depois chega no servidor. Foi Na isso? realidade, não. O Angular está rodando no cliente, né? Sim. Então, esse diagrama, conceitualmente, o que ele está tentando representar, que é uma ligação cliente-servidor acontecendo dentro do Heroku, não é verdadeira. Porque a chamada do cliente para o servidor acontece do dispositivo cliente para o servidor, né? Mas se você for pensar em termos de sequência, é o que eu falei, o dispositivo cliente vai fazer uma requisição para o Heroku em algum lugar, que pode estar na mesma instância ou não que está rodando Java, que vai baixar as páginas HTML que foram geradas a partir do Angular, e daí vai fazer as requisições posteriores para o servidor Java. Então, esse desenho precisa ser revisto, porque ele não representa o que é de verdade o processo cliente-servidor. Porque o cliente não está rodando dentro do ambiente Heroku. O código cliente, os recursos do cliente, HTML, imagem e tudo mais, estão hospedados dentro do ambiente Heroku, que é diferente de ter essa ligação que implica em comunicação que vocês colocaram aí. Ficou claro? Sim. O slide 12 de vocês está escrito Postgres errado. No texto de vocês, que tinha um pedaço que falava de criptografia e hash, né? Vocês mexeram, mas continuaram no texto falando de dados sensíveis. E o Vitor, durante a apresentação, falou que não tem dados sensíveis na aplicação. Então, vocês precisam chegar num acordo, né? Já que na apresentação vocês falam que não tem dados sensíveis e no documento vocês falam que tem dados sensíveis e que estão usando o hash. E eu tive a impressão de que o Vitor falou que usava o hash no e-mail. Foi isso mesmo que você falou, Vitor? Ah, tá. Sim. Ainda sobre o modelo, né, que eu coloquei aqui, vocês não tinham também nada para fazer a validação da conta, não tinha nada lá que permitia a validação da conta, nem o controle de compartilhamento para ver se alguém aceitou ou não o compartilhamento, pelo que eu entendi. O e-mail, normalmente você valida a conta se aquele e-mail está correto ou não, mandando um e-mail e pedindo para o cara clicar e validar. Isso é sempre bom porque você garante que se você precisar depois do processo de recuperação, você sabe que aquele e-mail está correto, né? E esse é um dos grandes motivos de você fazer aquela validação. Só depois, então. Pode ser? Pode ser. Daí isso... Desde que vocês tratem aqueles critérios que eu já falei sobre a questão da senha provisória, parece que dá certo. Sim, mas eu não quero. O Brás compartilhou comigo o material e eu não quero. Entendeu? Né? Pensem no caso real, se coloquem no lugar do usuário, se coloquem no lugar das pessoas que vão usar o sistema. Tentem pensar nas condições possíveis para Professor, determinar só, o que vai dentro do modelo. desculpa Fala, cortar, mas só para complementar, eu vi esse comentário seu e talvez o nome não ficou claro, tá? Da flagzinha.
Mas esse campo aqui não tinha. Antes, eu coloquei uma nova flag aqui, que vai ter a flag de, por exemplo, sim ou não, né? Se o usuário aceitou aquele compartilhamento ou não. Eu li a sua anotação e acrescentei aqui uma nova flag. Mas acredito que talvez o nome não ficou intuitivo, por isso que o senhor O não. nome não é claro e qual é o tipo dessa flag? Entendi. É Tipo, um boolean? sim, seria. Aceita 01. nulo? Não aceita, acho. Não, mas veja, Ele vai eu aceitar. posso, Ele vai... eu posso ter aceito, eu posso ter não aceito, ou eu posso não ter falado nada. Concorda? Concordo. Entraria tipo no limbo, né? Ele não iria Então, responder. os tipos de dados e o que está dentro do seu modelo tem que ser claros e tem que representar o que é real, o que pode acontecer. Né? Nesse caso específico, são as condições básicas, que é o Brás compartilhou comigo. Né? Eu nem olhei, não verifiquei. É uma situação. Outra situação é, eu aceitei e falei, eu quero ter esse material. Outra situação é, eu não quero ter esse material. Então, você tem 3 situações possíveis aí. Ou você coloca um tipo que permita você representar no mínimo essas 3 situações, né, porque a gente nem parou para pensar para ver se tem outras, ou você tem que pensar em outra solução. Que existem outras soluções, como, por exemplo, aquela que eu dei do exemplo da senha provisória, que é você ter uma tabela temporária que permite você tratar de alguma forma. Né? Então, poderia ter uma solicitação de compartilhamento ou um aviso de compartilhamento e só virá de verdade essa tabela, o registro nessa tabela, depois que houve o aceite ou não. Né? Então, quando a gente fala de processo, que foi inclusive o que a gente falou para vocês que não está claro aí naquele MVP o que falta, é exatamente isso. É vocês colocarem de verdade um tratamento real que considere as possibilidades e resolva um problema de forma sistêmica. O sistema está tratando aquilo que efetivamente os usuários precisam. E o modelo de vocês ainda não está permitindo isso. Né? Voltar aqui. Vocês gastaram uma energia aí para colocar no documento uma descrição dos métodos do Log4j, e até foi falado também sobre isso, né? Info, warning, blá blá blá, né? E efetivamente, uma coisa que eu tinha questionado lá é que vocês tinham colocado que vocês iriam utilizar o Log4j armazenando no banco de dados. E não tem as tabelas no banco de dados para armazenamento de log. Né? Coisas como o que vocês colocaram no documento, que são simplesmente a explicação da documentação técnica, não faz sentido ir para o seu documento. Né? Porque o cara que realmente precisar aprender como usar o Log4j, ele tem que olhar a documentação. E não vocês reescreverem. A partir do momento que vocês estão reescrevendo um manual, a chance de vocês injetarem um erro, colocarem uma coisa errada é muito grande. E efetivamente vocês não colocaram o que era importante, que é saber aonde de verdade vão ficar os logs que vocês escreveram que vão ser armazenados dentro do banco de dados. Isso devia estar dentro do documento de vocês. Não a explicação do que é um log warn, log info e coisas do gênero. Na parte do financeiro, vocês não deixaram claro como é que chegaram à escolha daqueles planos, como é que calcularam volumes para saber que efetivamente tem aqueles volumes. O Rodrigo fez uma pergunta aqui de esses dados vão já no MER, isso não é modelagem física. O que você está querendo falar aqui, Rodrigo? Pode falar aí para... Não entendi exatamente. Então, mas eles têm também eles têm o MER, o DER e o diagrama de classes no documento deles. Né?
E os tipos, eles colocaram lá no diagrama de classes alguns tipos. Mas para que a gente possa entender algumas coisas, eu preciso saber o tipo. Né? Por isso que, inclusive, teve algum momento que hoje eu falei, né? Para algumas coisas faz sentido já ter o dicionário de dados. Porque tendo o dicionário de dados, eu consigo entender. Porque só olhar um nome de campo, muitas vezes não explica o que aquele campo faz ou não. Nem tudo que vocês estão vendo nos slides a gente viu nos documentos. Quem pegou os documentos que estão disponíveis no repositório podem ver o conjunto inteiro, né? Então eu estava falando que no financeiro vocês não deixaram claro como chegaram naqueles planos, volumes, precisaria dizer. Parece que no geral vocês se organizaram bem de uma versão para outra, né? Em relação aos pontos que eu tinha anotado, mas é importante até para facilitar a nossa vida, sempre que a gente estiver passando de uma versão para outra, inclusive tem uma regra sobre isso para a versão mais final, é vocês gerarem um LaTeX diff para facilitar a nossa vida. Então, isso já valendo para todo mundo, quem for mandar uma nova versão de documento para a gente, já com alterações e tudo mais, mande a versão que tenha sido gerada pelo programa LaTeX diff, porque a gente vai ver o que foi alterado. Não faz sentido eu sair relendo determinados elementos de texto, gastando um tempo grande para fazer a leitura de coisas que não foram alteradas. A partir do momento que já veio uma primeira versão, é bom a gente ir trabalhando as parciais com o LaTeX diff e depois de um determinado momento mandar a versão certa para a gente dar relida. Como eu falei para vocês no começo, eu lendo o documento de vocês, eu encontrei erros que eu não tinha visto na primeira versão. Qual é a ideia de usar o LaTeX diff? É que eu não tenho que ficar relendo o documento inteiro todas as vezes. Imaginem o seguinte, se a gente tem 10 equipes que estão trabalhando, porque a gente não tem só a turma de PI1, né? Eu tenho PGP, o Brás tem PI2. Se a gente pegar todo mundo e ficar mandando um documento inteiro, e vou pegar o exemplo de vocês, o documento de vocês já tem o quê? Umas 50 e poucas, 60 páginas, acho que é 54 páginas. Se toda vez que você me mandar uma versão eu tiver que ler ele inteiro, o tempo perdido começa a ficar muito grande, eu não consigo atender todos os alunos. Então é importante, né, depois que a gente fez uma leitura inteira, que a gente vá fazendo as leituras dos parciais, dos ajustes, para ganhar tempo, ganhar eficiência. E depois de um tempo a gente pega e lê de novo o documento, porque daí começa às vezes a aparecer inconsistências, alguma coisa assim que a gente só percebe quando lê o documento inteiro. Mas não faz sentido que a gente o tempo todo releia o documento inteiro, porque normalmente vai ser um desperdício de tempo, porque eu vou estar lendo muita coisa que não foi alterada. Então, o LaTeX diff ajuda nesse ponto. Então, é importante quando vocês fazem essas mudanças, mandarem junto o LaTeX diff, porque facilita a nossa vida. Né? O restante está anotado no documento, eu acho que é melhor dar o tempo para o Brás, porque senão a gente não sai daqui hoje. Né? Quer dizer, não... apesar de sair daqui, né, a gente não termina aqui hoje, né? Tá bom? Brás? Sim. Ô, Ivan, pode ficar tranquilo que não precisa pegar metrô. Bom, vamos lá. Antes de eu começar a falar algumas coisas, eu acredito que são poucas, eu gostaria de parabenizar pelo texto, tá? O texto de vocês ele é bem escrito, tem uma fluência boa, né? Texto com boa fluência se torna fácil de ler, fácil de entender, e a leitura ocorre de uma forma mais rápida até, tá? Então, gostaria de parabenizar vocês pela fluência no texto, tá? Principalmente na introdução, ok? Lá no
comparativo entre concorrentes. Eu tô com... Vocês querem que eu compartilhe o documento? Tá bom. Então, vamos compartilhar a tela. Ótimo, está aqui. Eu anotei 3 itens, né? Que eu gostaria de saber. Por que vocês não criaram um banco de dados com questões, nem aplicação móvel, nem... Bom, se não tem aplicação móvel, não tem sincronia com a aplicação web. Mas, basicamente, banco de questões e aplicação móvel. Por que vocês não vão fazer isso? Tá, legal. O banco de dados com questões, eu acho interessante como um apoio para o estudo dos usuários, né, que é o objetivo do sistema de vocês, da proposta de vocês, porque o banco de dados com questões permite fazer simulados, né? Então, eu estudei e eu faço um simulado. E aí, você colocou uma questão de escalabilidade e até de custo, né, em virtude da escalabilidade, mas no modelo de viabilidade econômica, na parte da viabilidade econômica, no modelo de comercialização de vocês, ou de obtenção de receita, você pode ter, eventualmente, módulos pagos. Não sabe como citar lá na parte de viabilidade? Não, eu acho que você pode deixar só na viabilidade financeira a questão da aferição de receita, né? Que lá é o lugar, né? Como que você vai aferir receita? Eu vou ter versões simples, gratuitas, versão premium, versão platinum, tá ok. Só que quais são as funcionalidades que estarão na versão simples ou free, quais funcionalidades serão na premium, quais serão na platinum, tá? E aí, talvez no desenho, na descrição, em alguma descrição do desenho da arquitetura, você ter esse tipo de descrição de versões diferentes. O que eu tinha falado lá também é que
para que algumas coisas aconteçam, vocês precisam que o modelo também tenha informações para ter controle disso, né? E você tem que ter, por exemplo, número de registros ou determinados limites implementados, e para isso precisa ter uma tabela para gerenciar isso, e o seu modelo não tem. Precisa ser consistente, né, de um lado com o outro. Seria o perfil de acesso, né? Então, o usuário X só acessa a versão livre, o usuário Y acessa a versão Premium, e o usuário Z acessa a versão Platinum, por exemplo. Então, você vai ter que ter o controle de perfil. E o modelo tem que contemplar isso. Eventualmente, sim. Ok? Bom. Então, assim, eu acho que essa ideia do banco de dados de questões é interessante como uma funcionalidade. E a questão da aplicação móvel, o que me chamou a atenção é o seguinte, até mesmo dentre os alunos do Instituto, nós percebemos que tem usuários que acessam aula somente pelo celular, tá? Porque não tem computador, mas tem um celular com acesso à web, tá? Então, é isso que me chamou a atenção de vocês não pensarem em aplicação móvel. Mas se vocês estão pensando em web responsiva, de certa forma resolve, tá? Eu só pediria para vocês darem uma olhada em PWA, talvez possa melhorar um pouquinho essa questão da interface para mobile, tá? Bom, vamos adiante. Esse aqui não tem, isso aqui eu vou tirar. Pronto, tirado. Comentários aqui. A gente tá 13. Na revisão da literatura, todos os parágrafos precisam ter fonte de referência, tá? Porque são informações que vocês coletaram, né, das publicações que vocês leram, tá? Então, todo parágrafo precisa ter fonte, tá? Onde não tem fonte, tem comentário meu aqui, cadê a fonte? Cadê a fonte, tá? Então, é isso, falta citação adequada, tá? Aqui, nessa figura, precisa citar corretamente, tá? Vocês pegaram essa figura da escola de prevenção, eu imagino, certo? Então, existe uma forma adequada que é o APUD, tá? Não é desta forma que deve ser citada a fonte. Sim. Escola de Prevenção APUD Glasser. Eu particularmente, hoje em dia, a gente não recomenda utilizar a APUD, porque com o advento da internet, né, até mesmo livros, né, você tem acesso ao PDF, né, seja de forma gratuita ou paga, tá? O Brás. Sim. Mas eu acho que aí o caso é um pouco diferente do APUD, porque o APUD é quando eu estou lendo o segundo, né, mas eu não li o primeiro. O que eles deram a entender para mim no outro foi, a pirâmide é do Glasser, mas efetivamente esse desenho está melhor, mas eles usaram a ilustração da escola de prevenção, mas a pirâmide é do Glasser. Não é que eles foram buscar na escola de prevenção sem ver que a pirâmide era do Glasser. Que
a minha visão do APUD é essa. Eu Sim. olhei aquela referência que disse que aquela outra referência. E nesse caso me parece diferente, porque eles estão dizendo aí, ó, é do Glasser, mas eles estão usando a ilustração do outro. É isso mesmo? Entendi. Então, pode deixar dessa forma também. Também já estou tirando aqui. Tá? Aqui é questão de fonte. Tá? A maioria aqui é a fonte. Eu tenho um comentário aqui, página 16, aqui. Nesta seção estão descritas as técnicas que são utilizadas na aplicação Planic. Tá? Na revisão da literatura, você não deve citar o seu trabalho, a sua proposta, tá? A revisão da literatura é só teoria, tá? É só o que os outros autores disseram sobre os assuntos que você está tratando no seu trabalho, ok? O que mais? Tem um monte de coisa de fonte, a maioria é fonte, falta de fonte. Tá? Aqui na página 21. Nesse capítulo apresentamos, né? Linguagem na terceira pessoa do singular, tal. Página 22. Vocês falam que estão usando Scrum, né? Cadê os sprints? Toda vez que utiliza a metodologia Scrum, eu espero encontrar sprints. Tá? E aí uma dica, tá? Acredito eu que vocês tenham várias sprints, né? Vocês estão usando sprint de quanto? De uma semana? E não está claro. Tá. Então, eu recomendo vocês colocarem as sprints no apêndice, tá? E referenciar o apêndice no texto. Ok? Depois, questão da linguagem, texto. Isso aqui na página 29. A questão do MEC nós já comentamos. O DER precisa fazer uma revisão, tem algumas coisas diferentes daqui, então uma vez que vocês vão revisar o MER, tem que revisar o DER, tá? Aqui eu anotei, vocês colocaram um diagrama de classes e tal, mas faltou um diagrama de casos de uso ou histórias de usuário, tá? Então está faltando modelagem aqui também. Vocês modelaram dados, faltou modelar as funcionalidades. Lembrando que se usar diagrama de casos de uso, tem que ter especificação de casos de uso. Se utilizar a história de usuário, não precisa ter o diagrama de casos de uso nem a especificação. Tá? Bom, na questão da POC e do MVP já comentamos. O que eu coloquei aqui também foi o seguinte, implementar mais funcionalidades no produto pronto, tá? Ou no produto final. Por quê? Pensa o seguinte, neste semestre, o grande foco é essa parte de análise e documentação. Vocês estão tendo muito pouquinho de programação, que é o MVP. O foco no próximo semestre é programação. Ou seja, vocês pegarem esses modelos e transformar no produto final, tá? Então, eu peço para que vocês pensem em mais funcionalidades, até mesmo para atender um MVP, né? Lembre do questionamento
que o Ivan fez a respeito da funcionalidade no MVP. Tá? Bom, em relação aos patterns, né? Eu coloquei aqui um comentário de onde eles serão utilizados, né? Então já precisa ter uma previsão, né? A parte de viabilidade, né? Faltou uma descrição ou um quadro, né? Com custo total. Vocês meio que citaram o custo do Heroku, mas é só isso, é só o Heroku, né? Então, precisa dar uma olhada nisso aqui e fazer um quadro de custos e de receitas, tá? O AdSense, como eu comentei também no Doi Mais, não é uma garantia, né? Então, é necessário buscar outra fonte de receita, tá? Quando eu falo que não é garantia, o AdSense é interessante como uma fonte complementar, tá? Mas eu não recomendo mantê-la como uma fonte principal, vamos dizer assim. Como complementar, tudo bem, mas como principal é melhor ter fontes mais estáveis, né? Como patrocínio, assinatura, enfim, tá? E aqui faltou também números, né? Qual é a previsão de arrecadação, que até vocês mesmos comentaram no início que está faltando. Tá, mas é isso. De resto, da minha parte é só, tá? Falta aqui, tá? Só um comentário, não coloquei, vocês colocarem a proposta inicial como apêndice também, né? Porque ela vai compor o produto final. E é isso. Mãos à obra, bom trabalho, tá? Professor, uma dúvida. Muita coisa da proposta inicial a gente replicou nesse. Não. Claro que, uma vez que você tem proposta inicial, ela vai aparecer novamente. Por exemplo, as tecnologias estão lá na proposta inicial, tá? E vão aparecer aqui também. Tudo bem, sem problema algum. Este é o seu documento principal, tá? Este é o seu documento que você vai complementando. E esse documento surgiu a partir daquela proposta inicial, tá? Entendi, beleza. Então, a proposta inicial entra como um apêndice, porque foi um produto que vocês geraram, e a partir dali é onde tudo começou. Entendi. Lembrando que todo apêndice precisa ser citado em algum lugar do texto. Tá? Tudo bem? Sim, concordo. Então, nós já estamos com a quantidade de usuários diminuída, mas eu vou relembrá-los, tá? Não só a equipe de vocês, mas as demais equipes também, né? Que eu não vi nada de métricas até o momento, né? Vocês precisam apurar as métricas. Mesmo que vocês não tenham colocado neste documento, é importante vocês não esquecerem de apurar as métricas semanalmente, quinzenalmente, enfim, mensalmente. Tá? Nós pedimos mensalmente, mas não pode esquecer de apurar, tá? É só uma dica. Ok? Ok. Mais alguém quer fazer algum comentário? Os demais alunos que assistiram às duas apresentações gostariam de tecer comentários sobre alguma das duas apresentações ou tirar dúvidas? Não? Podemos encerrar, então? Acho que sim.
Pode ser no e-mail ou por mensagem direta no Telegram, porque daí a gente devolve para as pessoas específicas, né? Então, uma boa noite a todos, uma excelente semana, bom feriado e até a próxima terça. Feriado para você que está em São Paulo, né? Ah, sim, é verdade. Feriado em São Paulo, segunda-feira é feriado. Para quem está em São Paulo, tem feriado. Sim. Dia 25 de janeiro é feriado no município de São Paulo. É aniversário da cidade, Ana.